Festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Sejam muito bem-vindos a esta sexta-feira, 24 de maio de 2024. Hoje quero começar o nosso podcast abraçando os paroquianos aqui da nossa comunidade e também dizer que logo mais às 19 horas tem missa e procissão. Quem vai presidir é o Padre Mike, que trabalha aqui com a gente. Você pode acompanhar a transmissão através do @auxiliadora online. Eu estou em viagem, indo a Aparecida com um grupo de peregrinos. Se você estiver por lá, quem sabe a gente se topa. Mando também um super abraço de aniversário, Noelle Freitas, e também o seu bebê, o José, que logo estará chegando, encantando o mundo com a sua presença. Eles são de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Também Isabel Baza, de Rolândia, Paraná, aqui pertinho de Londrina, e 16 anos de matrimônio de Magna e Marcos. Eles moram em São Cristóvão, Sergipe. Graça Barreto, de Fortaleza, Ceará. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujivara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. E vamos para a Enciclopédia Bíblica. O tema de hoje é a vida social. E vamos começar a falar dos brinquedos e jogos das crianças nos tempos bíblicos. De certa forma, hoje costumamos dividir a vida em trabalho e tempo livre ou de lazer, né? Mas os antigos israelitas trabalhavam muitas horas e não tinham, ferramentas que lhe poupassem tempo e cansaço. Assim pode parecer que lhes sobrasse pouco tempo para o lazer, mas isso é verdade só em parte. As crianças sempre brincavam. Os escravos e servos permitiam, pelo menos aos ricos, dedicar-se à vida social e à atividade de lazer. Além disso, Deus ordenara ao povo descansar. Em cada 7º dia, o sábado, era proibido qualquer trabalho normal. Neste dia, deviam repousar, divertir-se e cumprir atos de culto. Havia ainda feriados especiais por ocasião das grandes festas religiosas. Bom, quanto aos brinquedos e jogos, parece que os brinquedos das crianças não evoluíram muito. Nós sabemos que as crianças dos tempos bíblicos tinham brinquedos que faziam barulho, como chocalhos e apitos. Os arqueólogos encontraram esses tipos de brinquedos em muitos lugares. Alguns chocalhos tinham forma de caixa, com pequenos furos em cada lado. Outros se assemelhavam a bonecas e pássaros, embora fossem um tanto pesado para manusear. As meninas brincavam com bonecas e até de casas de bonecas. Foram encontradas panelas e mobília de terracota em miniatura na época entre 900 e 600 a.C. Algumas bonecas apresentam braços e pernas destacáveis e cabelos de contas, aquelas contas do rosário, e também de barro. Tinham furos nos ombros para enfiar fios de marionetes. Entretanto, não sabemos ao certo se eram realmente usadas para brincar ou para fins religiosos. As crianças israelitas, como todas as crianças, também brincavam de gente grande, imitando os adultos, como está em Mateus capítulo 11, versículos de 16 a 17, que fala de grupos de crianças na praça do mercado, imitando festas de casamento e funerais. Também tinham jogos de damas e dados, jogava-se damas em tabuleiros de 20 ou 30 quadrados. Os tabuleiros eram de pedra, argila, ébano e marfim. Foram encontrados alguns tabuleiros com a parte do fundo oca para guardar as peças. O jogo de xadrez estava em uso na Babilônia já antes de 2000 a.C. Eram conhecidos ainda outros jogos, como o ludo e a mancala.
O jogo descoberto em Ur da Caldeia e que foi chamado de jogo real parece ter sido uma espécie de ludo. Outro jogo era o solitário, em que os movimentos eram feitos depois do lançamento de 2 tipos de dados disco de 2 faces e pirâmides de 4 lados. Não eram conhecidos os dados modernos de 6 faces. As pessoas levavam muito a sério o lançamento de dados ou o tirar a sorte por meio de dados. A sorte se joga na orla da veste, mas de Yahvé depende o julgamento, como diz Provérbios capítulo 16. O próprio sumo sacerdote usava dados para descobrir a vontade de Deus. Tinha 2 pedras chamadas Urim e Tumim no peitoral, ornado de pedras preciosas, preso no peito como um bolso. O jogo praticado pelos soldados no processo de Jesus também era um jogo de dados. Usando um dado de 4 faces, movia uma vara de um ponto central para posições em que se podia ser vestido, coroado e receber o cetro. O soldado, cujos movimentos completavam a cerimônia, gritava "Rei" e reconhecia as apostas jogadas. Naquela ocasião, o prisioneiro, no caso Jesus, foi usado como peça humana de jogo, Mateus 27. Embora o jogo de dados fosse muito difundido entre o povo, as autoridades religiosas desaprovavam claramente os jogos de azar e a lei judaica não permitia que o jogador fosse testemunha perante os tribunais. E é isso aí, semana que vem vamos falar dos jogos com bolas e tiro ao alvo. O Evangelho de ontem indicou os conselhos de Jesus sobre a relação entre adultos e crianças, entre os adultos e os pequenos da sociedade. O Evangelho de hoje aconselha como deve ser a relação entre homem e mulher, entre esposa e marido. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz de vossos preceitos, sigamos sempre a vós, como pastor e guia. Amém. Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É lícito ao marido divorciar-se de sua esposa? A pergunta é maliciosa. Eles querem pôr Jesus à prova. É lícito ao marido divorciar-se de sua mulher? Sinal de que Jesus tinha uma opinião diferente, porque se assim não fosse, os fariseus não o teriam questionado sobre este assunto.
Eles não perguntam se é permitido à esposa divorciar-se do marido. Isso não passou pela cabeça deles. Um sinal claro do forte domínio chauvinista masculino e da marginalização das mulheres na sociedade da época. Isso mesmo. Se a mulher traía o marido, ela cometia adultério. Mas se o marido traísse a mulher, não cometia. E a resposta de Jesus: um homem não pode divorciar-se da sua mulher. Em vez de responder, Jesus pergunta: o que Moisés te ordenou? A lei permitia que o homem escrevesse uma carta de divórcio e se divorciasse da sua esposa. Essa permissão revela o machismo que imperava, o coração duro de vocês. O homem poderia divorciar-se da esposa, mas, como eu disse, a esposa não tinha o mesmo direito. E Jesus explica que Moisés agiu assim por causa da dureza do coração do povo, mas que a intenção de Deus era diferente quando criou o ser humano. Jesus volta ao plano do Criador e nega ao homem o direito de divorciar-se da sua esposa. Ele tinha o privilégio do homem para com a esposa e pede igualdade máxima entre os dois. É isso mesmo, ele não tem direito, porque ela também não tem direito. Em casa, os discípulos fazem perguntas sobre este ponto. Jesus tira conclusões e reafirma a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Propõe um novo tipo de relacionamento entre os dois. Não permite casamento em que o homem possa comandar a mulher como quiser, nem vice-versa. O Evangelho de Mateus acrescenta um comentário dos discípulos sobre este ponto. Eles dizem: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Marcos capítulo 19. Preferem não casar, em vez de casar sem o privilégio de poder continuar a governar a mulher e sem o direito de pedir o divórcio se já não gostarem da mulher. Jesus vai ao fundo da questão e diz que só existem 3 casos em que uma pessoa pode não casar. Nem todos podem compreender, diz a palavra, mas apenas aqueles a quem foi concedido. Alguns nasceram assim do ventre da mãe, Então esses são os 3 casos. Primeiro, a impotência. Segundo, a castração. Terceiro, para o reino de Deus. Não se case só porque o homem não quer perder o domínio sobre a mulher. A nova lei do amor não permite isso. Tanto o casamento como o celibato devem estar ao serviço do reino e não ao serviço de interesses egoístas. Nenhuma dessas situações pode ser uma razão para manter a dominação do homem sobre a mulher ou vice-versa. Jesus mudou a relação homem e mulher, esposa e marido, e nós precisamos entender esta mudança. Nossa Senhora Auxiliadora, a devoção de Dom Bosco. Bom, o título de auxiliadora vem lá do século XVI, quando a expressão auxiliadora dos cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V, após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha nas Águas de Lepanto, em 1571. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída pelo Papa Pio VII, após retornar da França, onde foi preso por Napoleão Bonaparte por 5 anos. Seu retorno se deu no dia 24 de maio de 1814. O Papa atribuiu sua libertação a Nossa Senhora Auxiliadora e fixou a data de 24 de maio para sua festa. Quem realmente difundiu este título e devoção foi Dom Bosco. Vamos ver aqui um pouco o caminho da sua devoção mariana. Bom, Dom Bosco, desde pequeno, aprendeu com a sua mãe a ter grande confiança em Nossa Senhora. Mamãe Margarida, sua mãe, sempre interrompia o pesado trabalho no campo para saudar a Virgem Maria. A hora do Ângelus era para ela um momento de encontro com Deus e de memória da Anunciação de Maria. Em 1824, quando tinha 9 anos, teve o primeiro sonho profético em que lhe foi manifestado o campo do seu futuro apostolado. Neste sonho, o menino Joãozinho ouviu a voz misteriosa do Senhor que dizia: "Dar-te-ei a mestra." E logo apareceu uma senhora de aspecto majestoso. Sem saber de quem se tratava, Joãozinho, João Bosco,
perguntou quem era ela e obteve a resposta: eu sou aquela que a sua mãe ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Em 1862, Dom Bosco iniciou a construção em Turim de uma grande basílica dedicada a Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Dizia ele: Nossa Senhora deseja que a veneremos com o título de Auxiliadora. Vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé cristã. Com a construção da Basílica de Maria Auxiliadora de Turim, Dom Bosco quis erguer um monumento eterno do seu amor e gratidão à Virgem Mãe Auxiliadora. Maria Santíssima é minha mãe, dizia ele. Ela é minha tesoureira. Ela foi sempre a minha guia. Em suas conferências, Dom Bosco procurava demonstrar a importância da presença materna de Nossa Senhora. Fazia com que refletissem que é importante que ela seja honrada, porque é Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe. Dom Bosco ensinou aos membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, a invocando com o título de Auxiliadora. Vários dos seus escritos retratam o amor por Maria Santíssima. Abre aspas, recomendai constantemente a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus sacramentado. Diante de Deus declaro, basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção. Fecha aspas. Dom Bosco confiou à família salesiana a propagação dessa devoção, que é ao mesmo tempo devoção à Mãe de Deus, à Igreja e ao Papa. Cultivemos essa devoção mariana deixada a nós como herança religiosa por Dom Bosco. Eu gostaria de finalizar esse podcast de hoje consagrando você e toda a sua família à especial proteção de Nossa Senhora, que ela seja o auxílio em todas as suas necessidades. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. E por intercessão da Virgem Maria, Senhora Auxiliadora, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa sexta-feira para você e até amanhã.